Boa noite. Em tempo que cumprimento nosso coordenador-geral da 16ª Conferência, Fernando Pigato, a deputada Carmen Zanotto, nossa presidente da Frente Parlamentar Mista da Saúde, presidente da Subcomissão Permanente de Saúde, minha amiga deputada Jandira Fegali, tão afeita aos debates e aos contrapontos na democracia, Alberto Beltrame, presidente do CONAS, Williams Ferreira Bezerra, presidente do CONASEMES, Socorro Gross Galiano, representante da OPAS no Brasil, meus respeitos à OPA. Aos nossos ex-ministros, Saraiva Felipe, parabéns, Saraiva, pelo tempo dedicado ao sistema. Meu amigo José Agenor Álvares, ministro da Saúde, muito obrigado, José Agenor, pelo conjunto de esforços pelo SUS. Arthur Quioro, ex-ministro da Saúde, tal como eu, talvez o único que chegou ao Ministério com experiência de secretarias municipais de saúde, que é muito importante. Ao Ronald Ferreira dos Santos, Alain Garcês, a conselheira Priscila Viegas Barreto de Oliveira, representante das entidades dos movimentos dos profissionais de saúde, conselheira Maria da Conceição Silva, representando o segmento dos usuários, minha amiga Anísia Trindade, presidente da Fiocruz, casa de grandes sanitaristas, dentre eles do meu professor Luiz Fernando e do meu professor Sérgio Arouca. Ao João Gabardo, ao Hélio Doyle, Leonardo Penafiel, meus amigos, minhas senhoras e meus senhores. Liberdade, democracia e saúde. Democracia pressupõe ouvir e debater o contraditório. Nós estamos num século em que, em 30 anos de sistema de saúde, passamos por momentos profundamente ímpares em relação à democracia. Nós assistimos o nosso país, ali por volta do primeiro ciclo da democracia, nós assistimos um relacionamento entre o executivo e o legislativo pautado por uma mesada. A compra do parlamento é a compra do espírito da democracia. Aquele episódio ganhou o nome de mensalão, de triste memória. Depois nós vivemos um tempo no parlamento em que um parlamento de coalizão se embasou em cima das trocas por cargos, trocas por favores, trocas por uma base materializada que entregava o discurso e o contraditório a troco das benesses do poder. Isso desagou na maior crise política da história do país. Hoje, nós chegamos a um momento da democracia em que, pela primeira vez, um ministério se faz sem tomar lá da cá. O legislativo assume um protagonismo e, dentro do seu protagonismo, cria o ambiente para as discussões. Nesse momento em que a América do Sul assiste triste o reaparecimento do sarampo, a retomada da difteria, e da onde nascem as doenças, nascem da maior ditadura da história da América do Sul, que ocorre na Venezuela. A democracia e a saúde. A democracia como eixo central. Eu gostaria de pedir que a gente ouvisse o ministro. Senhor presidente. Gostaria de pedir que a gente ouvisse o ministro. Gostaria de pedir encarecidamente que a gente ouvisse o ministro. Senhor presidente, não há necessidade. Os ouvidos são para quem querem ouvir. Há uma diferença entre escutar e ouvir. Há uma diferença entre ver
e enxergar. O século XXI vai ser fantástico em saúde. Nós temos desafios que, após termos decifrado o código genético no genoma, se coloca como uma abertura fantástica. O custo não mais será diluído na horizontal. Nós teremos uma equação dura para resolver entre o que a ciência nos oferece e o que nós possamos incorporar. Ali, nesse momento em que a ciência apresenta as suas armas, a gente tem duas escolhas: olhar para trás e utilizar do sistema de saúde, se utilizar dos espaços de saúde para pequenamente, míope, pequeno, tacanho, remoermos os nossos ódios, ou gigantes, altruístas, defensores de uma história que é uma consecução de saberes. História que se pauta não pela decisão de um por dois. Esse ano, Jandira, 100 anos de Carlos Chagas, o ciclo completo, talvez o brasileiro mais injustiçado para um Nobel. E 100 anos depois, temos 10 milhões de chagásicos e é a principal causa de insuficiência cardíaca. As doenças negligenciadas. Negligenciadas por quem? Negligenciadas por nós. Nós é que temos que pesquisar os nossos agravos. Nós não temos que apontar o dedo para aqueles que procuram soluções para os seus problemas. Esse ano, o Butantan está na fase 4, internacional, para nós chegarmos à vacina da dengue, Agenor. Dengue que tantas vítimas já causou. Mais uma vez o SUS. Nessa vez, nós estamos próximos de alcançá-la. Se alcançarmos, é do Brasil, é do SUS para o mundo. A Fiocruz prepara a vacina da esquistossomose, está próximo. Nós optamos no Ministério pela atenção primária. Pela primeira vez, o Ministério da Saúde organiza a Secretaria Nacional de Atenção Primária, porque nada dessas conquistas será possível de chegar à ponta se não tivermos atenção primária. Não vai haver possibilidade de conquistas se nós continuarmos, ao invés de focados nas ações de atenção primária, relaxarmos em devaneios e esquecermos que a vacinação chegou a perigosos 80% somente da população. Sarampo reaparece em São Paulo, o Espírito Santo. Nós teremos que vacinar e recuperar o Programa Nacional de Imunização, que é um dos pilares do nosso sistema. Ali, no eixo fino do que é fazer saúde pública de qualidade, nós iniciaremos por Alagoas o trabalho de informatização do SUS. É por ali, é mostrando o caminho aonde os trabalhadores do SUS não mais terão exploração de um país por outro país. Terão carteira de trabalho que está na Constituição. É também ali, nesse mesmo eixo, em que os princípios aqui tão alentados de universalidade, de integralidade, tão rapidamente apropriados por todos, questiona a todos sobre equidade. Como fazer equidade num país assimétrico? Trazê-la da letra morta, do grito histérico, da comoção pequena da política para a realidade. É preciso fazer com que a nossa atenção primária possa levar para o Nordeste e para a região Norte
as maiores investimentos de saúde no nosso país. É ali, financiando variável, é que nós vamos enxergar cada equipe de saúde da família para que aquelas que trabalham e não apenas aquelas que fazem proselitismo cheguem à redução da mortalidade infantil sustentável. Nós não vamos usar a saúde como uma política típica de governos que olham as próximas eleições. Nós olharemos as próximas gerações e nós faremos com que o nosso sistema de saúde seja mais equânime, mais solidário, mais íntegro, com maior combate ao desperdício e fraudes, mas respeitando a soberania dos poderes, respeitando o Supremo Tribunal Federal, respeitando uma Câmara e um Senado livre, que podem, devem, são a casa do povo, aonde o debate franco deva acontecer, mas jamais, em hipótese nenhuma, sem esquecer que as urnas nas últimas eleições são aquelas a quem nós devemos a nossa satisfação. Todo poder emana do povo, em nome do povo tem que ser exigido. Nós hoje estamos aqui para desejar a essa conferência que ela seja um marco histórico, para dizer a todos os convencionais que são bem-vindos, para dizer que todos que aqui vieram com recursos públicos, que são nossos, e façam bom uso dele, porque é do suor do trabalhador brasileiro. Zelem pela qualidade da conferência, apoiem aqueles que estão nas discussões e procurem ser técnicos, apontem caminhos. Todas as vezes que o povo, de uma maneira organizada, se debruçou sobre saúde, e eu ali conversava com o Beltrame, falei, você esteve na 8ª conferência? Ele me disse, sim, estive. Muitos aqui se levantaram e estiveram. Talvez aquele perfil de conferência, onde o debate franco, o debate honesto, o debate fraco, não cabia, não era minimizando a voz das pessoas que o debate se fez forte. Façam um bom debate, adjetivem o SUS com aquilo que ele tem de melhor. Estejam prontos para um ministério técnico. Estejam prontos para quem estende a mão. Não, a agressão não pode fazer parte do SUS. Ela não cabe ali. Ali é ser pequeno. Ali é se diminuir frente a um desafio geracional que nos colocou que saúde é um dever de todos e um dever do Estado. Ali, nesse ponto, aonde tem a linha da vida e da morte, aqueles que quiserem lutar pela vida, sejam muito bem-vindos. Aqueles que quiserem lutar por causas menores, pequenas, a eles dou a compreensão da história. E a história será escrita nos livros, aonde a quem muito foi dado, muito será cobrado. E aqueles que fizeram mau uso da coisa pública, que sejam recebidos na suíte Moro Imperial de Curitiba. Boa conferência a vocês.